Jesus te ama, meu irmão, minha irmã, bom dia, seja bem-vindo a mais uma meditação onde nós pedimos a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que nós possamos neste dia pedir a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que o Espírito Santo esteja dentro de nossos corações, nos guiando, transformando a nossa vida, para que nós possamos sempre mais almejar a santidade, que o Espírito Santo possa permanecer em nosso meio durante este dia, para que juntos nós possamos transmitir a palavra de Deus, que o Espírito Santo seja o nosso sustento, o nosso alimento diário, para que nós não possamos desistir, mas sim confiar sempre com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Espírito Santo, ele fortifique sua vida, fortifique sua caminhada, transformando a sua vida para que você seja testemunha viva de que Cristo, ele te chamou e te trouxe para junto dele. E assim como o Espírito Santo teve no cenáculo, ele também deseja adentrar no teu coração, assim como ele entrou no coração de cada apóstolo e impulsionou eles para a evangelização. E que o Senhor hoje ele derrame sobre ti o Espírito Santo durante esses 30 dias, onde nós clamamos a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossas casas, onde o Espírito Santo ele se faz presente em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. 25º dia. Embora seja a graça igualmente criada pelas três pessoas da Santíssima Trindade, sem nenhuma diferença ou distinção, costuma-se, apesar disso, atribuir a sua efusão nas almas à terceira pessoa, ou seja, o Espírito Santo, a quem se aplica, por apropriação, tudo quanto se refere à obra da santificação. Neste sentido, aquele imenso dom de graça que inunda a alma de Cristo há de atribuir-se também ao Espírito Santo. A alma de Jesus acha-se adornada com toda a classe de dons sobrenaturais, precisamente porque o Espírito Santo mora em Cristo com tal plenitude de graça que não é possível conceber maior. A plenitude do Espírito Santo, dom incriado. Jesus é o único que recebeu este Espírito sem medida alguma, e com ele se lhe deu aquele imenso cabedal de graça que lhe permitiu merecer a graça para todos nós. A alma de Jesus é tão intimamente unida à divindade que o Espírito Santo põe as suas delícias em habitar nela como no seu templo preferido. E o faz com tal plenitude e tal domínio que todas as ações de Jesus são inspiradas, dirigidas pelo Espírito Santo, que por este motivo é chamado com toda a propriedade Espírito de Cristo, isto é, Espírito do Filho. Várias vezes se diz no Evangelho que Jesus agia movido pelo Espírito Santo. Isto acontecia não só em determinadas circunstâncias, mas sempre. A alma santíssima de Cristo não se movia por outro impulso, nem por outro espírito, que não do Espírito Santo. Com a sua paixão e morte, Jesus não só nos mereceu a graça, mas também o autor da graça, o Espírito Santo, que tinha prometido aos apóstolos e que, ao subir ao céu,
enviou sobre eles no dia de Pentecostes. Também nós recebemos sempre o Espírito proveniente de Jesus. É Ele que com o Pai nolo manda do céu, de forma que este Divino Espírito é distribuído pela plenitude do mesmo Cristo, segundo a medida do dom de Cristo. Não recebemos o Espírito Santo, senão enquanto estamos unidos a Cristo, e Ele, por sua vez, nos une a Cristo. Pois, como diz São Paulo, quem não tem o Espírito de Cristo, este não é de Cristo. Mas se Cristo está em vós, o Espírito vive pela justificação. Viver em Cristo é viver no Espírito Santo. Ser membro do seu corpo místico é ser templo do Espírito Santo. A graça que Cristo nos mereceu é dispensada às nossas almas, é derramada em nós pelo Espírito Santo. Todo aumento de graça em nós provém juntamente da ação criadora do Espírito Santo e da ação mediadora de Cristo. Cristo está em nós pelo seu Espírito, que nos comunica e por ele opera em nós, de modo que tudo que o Espírito Santo realiza em nós é também por Cristo. Oremos. Espírito Santo, em ti o amor é prece. Vem traduzir em minha vida teu amor pelo ardor da oração. Convence-me da necessidade da oração, de acordo com a recomendação de Jesus a seus discípulos. Velai e orai. Inspira-me o gosto, a paixão de amar. Dai-me a coragem de interromper as minhas atividades e abandonar as minhas preocupações para me dedicar ao único necessário na oração. Ensina-me a rezar, a dialogar com o Senhor ou a permanecer perto dele em silêncio. Sustenta em minha prece o movimento do espírito e do coração, liberando-o de qualquer outro impulso e arrebatando-o para Deus. Como a prece deve ser a expressão do amor, impede-me de pensar muito em mim e faze-me rezar pelos outros e pela Igreja. Sobretudo, faze de minha prece o esquecimento de mim mesmo, por um olhar que me mergulha no Senhor. Vem rezar em mim, Espírito Santo, e por tua prece divina, valoriza a minha miserável oração humana. Rezemos juntos a oração para o dia de hoje. Espírito Santo, vem rezar em mim. Mais uma vez, Espírito Santo, vem rezar em mim. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.